gente tem hora que pensa assim, poxa, será possível? Nadei, 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 morri na praia. Meu Deus, ninguém é eterno. Ninguém vai viver para sempre. Todos nós, um dia vamos partir. Mas realmente quando você fica doente, você fica muito frágil. Eu já sou uma pessoa que já sou muito, vida toda de superação, de lutas, de notícias bombásticas. Pois é, o que acontece? Eu sempre falei, gente, minha mãe só me gerou. As pessoas têm mania de duvidar, como as pessoas duvidam que você está doente e acham que você só está doente quando você está em decomposição, quando você está moribunda. E eu sempre tive que me fazer de forte. Porque se eu ninguém ia fazer por mim. Pequena, não tive direito de ter meu avô, já nasci no dia avô. Minha avó que me pegou para criar morreu de infarto, meu bebê. Meu pai morreu de desastre de carro. As mulheres que ele vivia, ele deixava eu com a mãe, com alguém daquela família. Ia servir. Minha madrasta tinha mágoa, óbvio, que foi casada com meu pai. Meu pai já teria se envolvido, que no final das contas, ela já disse que já tinha sido noiva até do meu padrasto. É uma doideira só. Minha mãe teve uma que deu para a mãe dela criar, teve outra que deu para os pais dela criar. Teve outra que deu, né? Acho que eu era a terceira. Fora os abortos, enfim. Depois teve 3 do meu padrasto. E eu sempre achava que quando eu conhecesse minha mãe, meu sofrimento ia acabar. Apesar que meu pai morreu, ia fazer 9 anos. Mas os frescos que eu lembro para mãe, pai, cadê minha mãe? Quem é minha mãe? Eu tenho mãe? Ele, não, você não tem mãe. Aí cochichava às vezes, eu via alguém falando. A mãe dela é branca, clara, cabelo. Meu pai me rejeitou no início porque achava que eu era muito clara, que eu era 49 anos atrás, né? Naquela época eu já tinha, mas era pior ainda. Enfim, mas minha avó pegou com pena, porque minha mãe dizia que ia jogar fora, que ia botar eu não sei onde, que ia esquecer na praia, e aquela história que eu já contei e recontei. E minha avó passou e com pena me pegou e me levou nas vendas e foi pedindo doação de coisas para mim. Foi a minha história. Depois disso, minha avó infartou, discussão, problemas, que viu problemas do meu pai com a esposa, e segundo sei que tinha havido uma discussão e minha avó infartou. Juntou, né, outras coisas e ela teve um mal súbito. Meu único tio Marcelo, caçula, morava com a madrinha, e um tio morreu, bebeu muito, desgostoso, morreu. A minha tia foi morta barbaramente. E até onde eu sei a história da família. E esse único tio depois foi formar família, mas muito, muito, muito pobre naquela época, muito humilde. Mas a sogra ajudava, enfim. Aí vem aquela sobrinha, né, já toda sofrida, toda bagunçada do mundo. E eu tinha depressão, muita. Sinceramente, eu sempre falei que eu não queria viver. Eu sempre sabia. Sempre sabia que ia ser muito. Uma vez eu ajoelhei e pedi. Numa casa que eu trabalhava, peguei um monte de vela, acendi no banheiro. Minha patroa, que isso, garota? Eu acho que eu peguei umas 2 caixas de vela. Pedi. Essa pro meu pai, essa pra isso, pra quem, não sei pra quem, pra quem. E eu falei assim, ajoelhei e falei: se for para meus filhos sofrer igual eu prefiro morrer. Ou que o sofrimento dele venha todo para mim. Mas falei aquilo com aquela que meus filhos não sofrem, felizmente. Foi possível. Mais pra frente, eu tinha sintomas de criança, que eu tinha respiração ofegante. Eu apanhava porque minha respiração era alta. Eu respirava de boca aberta e às vezes eu ficava com a língua chupando. Eu apanhava porque eu tropeçava muito, eu tinha o pé torto. Eu apanhava. A gente sentia uma dor, nem sempre era investigada como hoje em dia.
Era uma dor muito grande nas pernas, porque a gente lá andava mais a pé do que de condução. E eu sentia uma dor nas minhas pernas. E essa respiração minha aqui, Dona Joselita Medeiros lá do Corpo da Macaxeira, Casa Amarela, sabe disso. Falecido, né? Agora não tem mais Dona Maria, Tia Rosa, Edzinho, Aninha, Vevé, Aninha, Edzinho, Israel, Nete Medeiros, que arrumou um namorado, ia noivar e queria dizer que ela levou para morar com ela, disse que pra quê? Pra mim ser empregada dos seus filhos? Ela chorou. Hoje em dia eu já chorei muito, né? Porque se um dia você ver esse vídeo. Porque de tanto sofrimento eu só achava que... E a Nete comprava biquíni, comprava roupinha pra mim. E vestia. E ela novinha, trabalhava lá em São Pedro da Aldeia, no telefonista. E eu ia pra casa de algumas pessoas trabalhar, olhar criança e morava com eles lá perto do... coisa da Marinha, da base aérea. Eu saía a pé da base aérea de lá de São Pedro da Aldeia pra pagar a conta lá. Coisa. Ia capinar um terreno que ela comprou. Sempre foi assim. Depois conheci minha mãe, porque minha madrasta teria, alguém teria dedurado, disse que tinha sido minha madrasta, não sei. Porque minha mãe recebia um dinheiro sem saber por onde eu andava. Aí me devolveram pra minha mãe, mas na época minha mãe ainda não tinha dado entrada na pensão, não. A mulher recebeu o seguro de vida do meu pai. Aí devolveu pra minha mãe porque tinha que devolver. Daí eu falei, acabou o sofrimento. Não, foi pior. Aí eu passei a apanhar muito. Dormia com fome, se sobrasse eu comia. Sempre foi assim. Ah, é a cruz. Ah, é o despaga, nem despacho. Ah, o é bom, mal despachado. Ah, que não sei o quê. Aí a outra dizia, era a piranha, a filha da piranha. Ai, que não sei o quê. Era sempre palavra muito pesada, muito pesada. E eu sempre fui sobrevivendo. Tinha que olhar minha irmã, se minha irmã chorasse, apanhava. Eu e meu irmão apanhava do nada, meu irmão corria por causa do avô, ficava, e o Theo era pequenininho. E limpava bumbum de Theo, limpava a Elisângela, e sempre fui, minha mãe bebia, minha mãe tentou suicídio. Eu tive que correr pedir socorro para minha tia roubar a porta do banheiro, que era no quintalzinho para todo mundo. Minha mãe veio surtava, queria que fosse comprar pão com a roupa, uma camisola transparente, parece aqueles véus, que lá no norte usa aqueles véus de mosquito. Minha mãe... E eu, tia, me ajuda. Minha mãe quer que eu vá comprar roupa. Aí quando eu compro pão com isso, minha tia, tua mãe tá maluca? Aí meu padrasto quando chegava, sabia, contava que ela ia pra gafieira, que ela saiu, que ela deixou a gente com fome e descascava. Uma vez eu pulei em cima do seu Zezinho, aí seu Zezinho quando foi embora, quando ela me tacou-lhe uma surra, porque eu estava chorando, me deu uma paulada nas costas, quase não consegui levantar, me deu surra de fio, quase me cegou. Falei, meu tio tinha bebido umas, meu tio parte de pai, eu falei, mãe, meu tio... Não, eu gritei, minha avó depois ficou mandando ela perguntar, e meu tio deve ter falado, não sei lá, uma história doida. E eu falei que ele tinha passado, minhas pernas, me vê se tu é moça ainda, deixa eu enfiar o dedo. Assim. Aí minha avó, se ela fizer isso de novo, tia, mete a mão nela, morde e sai correndo. Mandava lavar a louça debaixo de chuva e perguntava porque eu estava molhada. Tira a roupa. Eu, não, mãe, tira. O filho da vizinha vai sair e vai ver. Tira a roupa, tinha que ficar pelado. Às vezes ela fez eu e meu irmão, o Holstein, dormir pelado. Debaixo da mesa. Meu irmão com vergonha, constrangido. Era um papelão, jornal, calça feito de retalho de calça. Lençol feito de retalho de calça. Meu irmão, pensava até que meu irmão, meu Deus, meu irmão da aeronáutica, quando eu falei assim, eu cheguei, aí eu recebi a pensão, meu padrasto precisava de ajuda para fazer meu irmão pagar a conta. Eu tenho tanto orgulho, tanto orgulho, tanto orgulho. Meus irmãos são tão lindos, tão inteligentes, tão lindos. Mas ela fez uma coisa que, não sei, ela impediu até de eu ver meus irmãos desenvolver, crescer, casar, ter filhos. Isso não tem mais volta, não participei. Meus filhos não tiveram direito também de ter tia carinhosa, não tiveram direito de nada. A maldição. A avó odiava eles. Chegou até a insinuar que não era filho do pai, que eu não fazia filho, que eu chamava barriga aberta.
que eu não ia poder ter filho, meu útero infantil, e tive filho, e daqui a pouco eu tive a tal da aneurisma, eu tinha 3 meses de vida e sobrevivi, minha patroa me ajudou e falou pra minha mãe se eu morresse, muita coisa ia morrer junto com ela, que ela não ia ficar recebendo minha pensão. E minha mãe só tomando ódio de mim, eu não sabia mais o que fazer. Meu padrasto veio e morre de desastre de carro também. Meu pai morreu de desastre de carro. Coincidência. Meu irmão, que sofreu um acidente com o pai, ele. Minha mãe sempre coisou muito ele, muito ele. Eu sei que eu não fui uma má irmã. Eu nunca agredi meus irmãos, nunca falei, por causa do meu dinheiro. Eu nunca fiz isso, nunca. Eu queria só que ter contato, queria que eles viessem à minha casa comer. Bom, quem me conhece, as coisas que eu faço, eu queria fazer para meus irmãos, como eu fiz para Rita. Como meu sobrinho falou para mim, tia, eu queria que minha mãe fosse igual a senhora. Eu, por que a senhora é tão legal? Eu era pior do que as crianças. Tomava banho de piscina, brincava, fazia bolinha. E também me prestei, também disse que eu ria demais, que eu era muito feliz. As pessoas só acham que você está doente quando você está em decomposição, quando você está zumbi. E nessas histórias da vida eu briguei muito pelos meus direitos. Eu ia ao hospital, sofri muita humilhação, de me apertar de uma forma de dizer que por que eu senti dor, que eu estava inventando. Aí eu, vou ver o programa, vou ligar pro programa tal, vou pedir socorro, vou sempre achando que... Sempre querendo pedir ajuda e sempre querendo correr atrás dos meus direitos, achando que eu tinha direito a ter direito. Aí vim morar aqui no Rio, minha mãe botou pra fora de casa. Morei meses com minha mãe, revi ela com quase 20 anos e morei meses de novo. Fui à luta, fui morar de favor na casa de uma prima, conheci o pai dos meus filhos. Não queria, e vai, não vai, porque eu achava ele mais novo, não queria, mas aí acabamos. Eu ia alugar um kitnet, ele foi, disse que ia ficar comigo. Eu falei, só se for pra ficar de vez, porque esse aqui não é puteiro, ainda me lembro que eu ainda falei assim. Você vai vir pra ficar de vez. Enfim, ele tinha lá uns problemas com o padrasto e foi. Até então, era aquela vidinha de pobre, mas porém feliz, né? Muito pobre, muito pobre. Bota pobre nisso. Comecei a fazer sorvete pra fora. Aprendi a fazer sorvete, sempre vendendo minhas coisinhas. Botei marca de hambúrguer, de x-tudo. E sempre batalhando, sempre foi de luta, luta, luta. Lá atrás, trabalhei na casa de família, caí de uma árvore, de bruço. Desmaiava, sentia dor, não falava nada pra ninguém. E acordei, o meu patrão olhando dentro dos meus olhos. Eu já tinha sintoma de algo que ninguém sabia o que era. Mas foi empurrando-se com a barriga até eu sair daquela casa e para outras e outras. Desmaiei, não sabia nem que era desmaio. Deu um apagão e quando eu acordei estava no chão, levantei e falei, vou falar com minha patrona, não vai me mandar embora. Era sempre assim. Com medo de ser mandado embora porque eu dependia daquela casa que eu morava. Eu entrei em depressão, porque eu gostei de uma pessoa. Essa pessoa teria gostado de mim, mas aí tem uma história que minha pai de mãe, e aí fez tudo. É aquela coisa, né, que eu também queria dar uma de durona, que não gostava, mas enfim, essa pessoa passou, conheci uma outra, rapaz que pediu permissão para namorar comigo, minha tia falecida Olga. Aí novamente outra desilusão e aconteceu, minha tia falou, poxa, eu ia te dar teu vestido de noiva, que era o meu sonho, que eu não queria ter. Falei, minha tia falou no dia, um dia antes aconteceu. Oh, Deus do céu, aí, mas tudo me... Aí tá. Aí eu tinha depressão, uma coisa ruim. Tudo se pedia pra me morrer, eu sempre queria, nunca quis viver, nunca quis. Achava que eu ia morrer, o sofrimento ia acabar. Aí escrevi errado, mas dava pra entender o que eu escrevi. Não tinha noção do que eu estava fazendo. Não pensava que ia trazer problema para ninguém. Achava que ia morrer e ponto, acabou. Eu não sabia que poderia trazer problema. Mas na minha cabeça eu também pensava. Vou escrever, quando alguém chegar perto de mim eu vou dizer que fui eu. Isso eu fiz, tá lá. Quando minha patroa foi me ver, ela, Josi, por que você fez isso, Etienne? Por que você fez isso? Aí eu, a senhora me perdoa, não foi seu cair. Não me lembro o nome dele. Eu troco às vezes o nome
Aí ela, a senhora me perdoa, mas eu não tinha nem noção se deu coisa ruim pro meu ex. Ai, meu Deus, a gravidade. Mas, enfim, não tem como voltar atrás. Mas ela me perdoa, ela entendeu. Eu não sei porque uma pessoa tão má, maligna, infeliz, inventou coisas, falaram uma coisa que jamais minha patroa lembra disso. Ela sabe como é que foi, o que foi. Não assistia televisão, não tinha celular. Eu queria estudar, ela às vezes tinha medo de deixar, porque disse que era perigoso. As patroas tinham muitas essas desculpas antigamente. E quando eu conheci uma menina que ela contava a vida dela, que era muito sofrida. E ela falava que fazia, escrevia no papel. E eu comecei a fazer isso. E eu acho que aquilo ali não me fez bem. Porque aquilo ali me relembrava. Aí, às vezes, quando eu sentava, eu ia escrever. E um belo dia, eu comecei a ver coisas. E me deu uma coisa, uma dor, uma tristeza. Não sei. Não sei nem explicar. Eu só sei que eu comecei a me tremer. Eu não conseguia ver as coisas direito. Eu fui fazer comida e a panela caía. E aquilo falava. Eu mexi em algo. Eu mexi em algo que não devia. Quebrou. Mexi em algo que não devia. E pensei, minha patroa vai chegar, vai me mandar embora. Limpei, arrumei tudo. Mas eu falei, como é que eu vou explicar isso? Ela vai me mandar embora, vai me mandar embora. Aí aquilo falava, tira aqui. Não, faz assim, faz assado, faz ali, faz aqui. Aí outro, não faz assim não, porque aquilo ali dói. Mas se eu falasse isso, ninguém ia acreditar, né? Parece maluco, né? Coisa de doido, mas existe. Eu sei, quando eu acordei, eu achei que eu ainda falei assim, graças a Deus. Eu não tive coragem, foi um pesadelo. Tentei levantar, não consegui, voltei para trás. Eu pedi a Nossa Senhora da Conceição para me salvar. Porque tudo lá no norte, para quem é não é evangélico, é ela e Deus e os santos. Né? E eu falava que era porque minha mãe me rejeitava, porque nada dava certo para mim, porque tudo que eu tinha de bom tirava de mim. Meu pai, minha avó, meu avô, tudo. Meu único tio Marcelo, ele muito humilde. E ele dependia da casa da sogra dele, rapaz novo, uma sobrinha toda. Né? Ele não podia fazer muita coisa, ele fez o que pôde. Morreu um dia, não sei, dia, né? Não sei. Passei por causa de tudo que foi tia. E minha madrasta me praguejou um pouco também, tá? Deus até em bom lugar, mas ela... Você não vai, porque eu fugi da casa dela. E ela teria rogado uma praga para mim. Tem quem acredite, mas minha tia falecida, Olga, minhas primas sabem. E ela falou algo que eu não ia ter sossego, que eu não ia parar nunca em canto nenhum. Eu vivia igual cigano. E, enfim, minha madrasta era meio danada. Minha avó veio a falecer também de infarto, por causa da discussão dela com meu pai, juntou tudo. E eu fugi porque eu tinha ciúme do marido dela com ela, porque eu dizia que eu queria que fosse meu pai. Eu falava, eu comigo, ela nunca morreu, eu nem sabia. Eu falei isso pra ela antes dela morrer. Falei, dona Joana, sabe por que eu fiz isso? Porque eu via seu marido, eu queria que fosse meu pai. Eu sempre tive uma coisa muito grande de carência de pai, de mãe, de irmã. Minha madrasta falando às vezes coisas pesadas, mas eu... Mesmo quando minha mãe dizia coisas pesadas, surra disso, surra desse pó e as doideiras todas, mas eu, uns poucos meses, ninguém me entendia, eu tinha que entender todo mundo, a filha do meu, a filha da piranha, a filha disso, né? Era muita desilusão, muita decepção. Tudo era pra mim, era difícil. Aí depois meu padrasto me chamou pra trazer, me trouxe, porque tinha que vir, por causa de uma coisa na justiça aí. Vim, sobrevivi. Aí alguns meses depois eu fui trabalhar na Piraquê, pedi demissão, que minha mãe mandava sair. Fui trabalhar em casa de família. Aí eu senti uma dor no estômago e era taunerisma. E a minha patroa falou, você vai ter que fazer o cartão dela da Marinha, que ela precisa, senão ela tá com... Tem que ver o que ela tem. Nunca falaram que era câncer. Sempre falaram que eu tinha uma fístula na veia da aorta, que o sangue coagulava. Mas eu tinha um problema quando, antes de tudo, eu tinha um problema quando eu caí dessa árvore.
tenho certeza que foi nessa época que magoou minha alma. Porque eu desmaiava, eu tinha coisas e eu não contava. Juntou depois com outra coisa. E aquilo ali delatou mais. Mas depois alguém, com muita maldade, quis me tirar da marinha, inventando que eu vim de corrida do norte, que eu era de tiro, que eu levei tiro, que mesmo que fosse, mas eu sou um ser humano, eu merecia. Entendeu? Eu só tenho gratidão pelo hospital militar, porque, primeiramente, Deus, se eu não tivesse direito àquele hospital, eu já teria morrido lá atrás. Aí eu ainda falo, tive 3 filhos, tal, sempre no hospital de suporte. Alguém, por muita crueldade, me tirou. Eu não era casada, nunca fui, nem fui. Eu não trabalhava de carteira assinada, mas eu fui morar em abrigo, em hotel da prefeitura, por causa de problema de filhos. Morei com o pai dos meus filhos 10 anos. E meu filho veio e me relatou uma coisa. Mãe, meu pai fez isso, se eu contar pra você, ele disse que você vai mandar ele embora. Mãe, meu pai viu um filme assim, assado, e fez isso, eu vou o quê? Mãe, eu fui pedir ajuda, a irmã dele, a igreja, eu falei pra ela, pede oração, que ela tá maluca, fazendo isso na frente das crianças. Depois André falava que peixe morria pela boca, que acidente acontece. Você quer ver o quê? Filme de Walt Disney? André contou pra mim que ficou com a mulher, o que fez com a mulher, que a mulher desmaiou. André aprontou muito. E ele dizia que tem que viver os dias como se fossem os últimos, que quem tem amigo não sei o quê. Ele falava algumas coisas assim que muita gente que me conheceu sabe. E devido ao que meu filho me contou e algumas coisas que ele foi fazendo que eu achava que não era normal, eu comecei a ligar e uma vez eu falando com a vizinha, ela falou que eu fosse da delegacia. E foi o que eu fiz. Eu queria que fizesse o exame no meu filho. Nunca falei que ele abusou do meu filho. Eu falei que ele viu filme, que ele fez uns gestos perto da criança, que isso já não era legal. E que ele estava com compulsão com o negócio de filme, do valor do aluguel, era o valor de filme que tinha que pagar na locadora. E as pessoas vinham na minha casa buscar, reclamavam, e enfim, André. Aí depois ele fez um comentário de Vitória, e eu comecei a ficar. Eu não dormia, qualquer coisa eu pulava da cama, e eu queria ajuda. E eu fui pedir para fazer um exame. Eu achava que era só isso. Esse tal exame, quando eu pedi para fazer num tal lugar que eu fui na clínica, que naquela época não era clínica da família. Aí a pessoa falou, não, tem que ir na delegacia. Mais uma vez, eu não sabia que era tanto. E a pessoa ainda falou para mim assim, que essa pessoa era moradora da comunidade, então ela sabia. Aí foi onde depois, antes disso eu tinha pedido ajuda da minha mãe disse que eu falava demais, que era mais fácil eu morrer do que ele, que meu padrasto não era nenhum santo, você acha que seu padrasto era o santo? E eu não tive ajuda. E depois, Dezinho vai me fala que ele tinha mandado ele pegar em algo, segurar algo. E a vida toda eu fui torturada e sofri por isso. Aí daí tentaram provar que eu era maluca, que eu era piranha, porque eu tinha um vizinho do lado que a gente... A Vitória operou a mãozinha quando nasceu, as duas. Ela tinha um dedinho e ela tomou anestesia. A gente sofreu demais, a gente passou necessidade demais, eu quase morri. A minha vizinha uma vez me viu no chão, ela falou, ele tinha trazido uma carne de porco, eu não sei o que o André me deu, que quase morri. E esse vizinho falava alguma coisa e eu poderia até gostar da pessoa, mas eu não tinha coragem de assumir. Enfim, tudo. Nadei. Nunca voltei pro André. Depois eu pedi ajuda à minha mãe não quis me ajudar. Eu falei, quando eu puder, eu vou sair fora. Aí o André disse que estava com a mulher, o que fez, que a mulher desmaiou, que comeu aquilo outro. Ele falava as coisas até que fazia. E ele falava que ninguém ia acreditar em mim, porque eu era maluca, porque minha mãe me rejeitava e não sei o quê. Aí, dali ele contava umas coisas, ele também oscilava, falava as coisas. E um belo dia ele me agrediu. Tinha uma mulher que ele se envolveu, que ela fazia questão de deixar uma roupa de uma criança. Sempre vi uma roupa de uma criança na bolsa do André.
Aí uma vez eu comentei com Deise. Falei, Deise, comentei com alguém, mas enfim. Eu tava morando em Madureira, que eu fui pra Madureira achando que eu morando pertinho da minha mãe ia me ajudar. Aí depois André ameaçou uma pessoa, essa pessoa foi e falou que lá não era como lá, era em Honório, que ele fez o que fez, que lá ia tomar dor, aí começaram a inverter. Aí dali armaram tudo para que eu ficasse dada como, né? Era maluca, era isso. E minha mãe, por sua vez, começou a dizer que meu irmão poderia matar, que a mulher dele era bandida, que ia matar meu irmão. E eu fui morar no outro bairro, porque o sobrinho do meu senhorio passou a me ameaçar. E tanta doideira, meu Deus do céu. Minha mãe depois teria dito que minha mãe teria botado pilha. Minha mãe, meu Deus. Minha mãe tinha pena nem das minhas filhas, minha mãe. E esse menino, ele já precisava de ajuda. Mas minha mãe fez vista grossa. E eu fui morar no lugar achando que eu poderia ir. Aí lá, as pessoas sempre têm isso, né? De onde você veio? Não sei o quê. Aí André, onde sabia que eu morava, André ia lá, dava um jeitinho, dizia que eu era maluca, que eu tinha casa própria, que eu inventei, que eu isso, que eu aquilo. E eu pedia, porque eu falava que eu era apaixonada por aquela menina, e nem por isso, mas é porque eu achava que tinha que ter mais cuidado. E eu ficava, ai, olha isso dela. E fizeram tanta maldade comigo. Pediram, eu nunca deixava minha filha largada, disseram que eu deixava minha filha andando de calcinha na comunidade, nunca aconteceu isso. Uma vez eu fazendo uma unha de uma vizinha, a pessoa pediu tanto para levar minha filha. Ela deixa, Josi, que a Vitória era todos meus filhos, eles eram grudados comigo. Foi. Daqui a pouco minha filha tá lá contando, mãe, a moça botou isso aqui, botou algo gelado nela. Só falava que era uma colher. Ela botou, olha, uma colher aqui. Quer dizer, o que eu pedia de socorro, ajuda, minha mãe e amiga, alguém, em vez de fazerem algo de uma forma, ficavam só isso. Ai, Deus. Aí eu fui sobrevivendo. Daí do nada ninguém podia me ajudar, porque eu estava dando em cima, era porque eu queria. Eu também sou humano. E é porque eu não merecia ter uma casa. Aí eu pedi ajuda aqui, pedi ajuda ali nas igrejas. Iam doar uma casa, mas aí eu não era merecedora, porque meus filhos não mereciam. Então, eu pedi para usar um depósito, a mulher fez o que fez. Para onde eu ia era pesadelo, pesadelo. O André ia, parava com o carro na rua de trás. Uma mulher e uma criança. Foi o que falaram. Tinha uma mulher dentro e uma criança. E ele lá falava para as pessoas dentro desse lugar que eu morava de favor, que isso. Daqui a pouco eu passei a ser ameaçada. Eu tinha que me defender, eu briguei para poder me defender, porque queriam bater no meu filho. Aí chegou ao ponto até de dizer que ia matar meu filho. E eu correndo com minha filha de 4 anos na rua, entre os carros. Eu ia para a delegacia, eu ia pedir ajuda, porque eu tinha medo de ir no cajueiro, pedir ajuda. Engraçado, eu morava num lugar, eu falei, se aqui é comunidade, eu vou pedir ajuda ao responsável. Mas nesse lugar que eu estava morando, não era, enfim, era tanta coisa que eu achava que eu tinha que pedir autoridade, ajuda. E daí jogavam, o que fizeram? Não vamos matar, mas vamos virar para aquelas mulheres que moram ali, ficar contra ela. Viu como ela é limpa? Viu como é que ela trabalha? Ela vai. Eu sempre vendia doce, eu sempre vendia as coisas, eu sempre era que ajudava todo. A Glória Maria dos pobres e oprimidos. Mas aí, daqui a pouco armava algo, alguém segurou minha perna, outro meu braço, senti algo gelar minha cabeça, e eu estava no lugar e eu falava, não faz nada com minha filha, e seguraram minha filha, só foi comigo, como se eu tivesse jogado uma coisa assim na parede, sangue. Eu já perdoei essas pessoas, eu já perdoei. Porque muito, igual uma vez a Alessandra falou para mim lá em Santa Cruz, que a Alessandra chegou dizendo que tinha sido expulsa porque o cara, coisa, não queria que ela vendesse mais o bolo dela lá perto. Ele dizia que era uma outra coisa. Nossa, se eu brigo assim, sabe? Eu tomo aquilo para mim. Eu não vendo seu bolo aí, seu café. Eu já tô até mudando. Aquela pessoa que era minha amiga, daqui a pouco jogam contra mim. Aquela pessoa já passou a dizer que ia me dar facada, que tinha o telefone do meu filho. Aí daqui a pouco ela dizia, porque, Josi, se a gente... Sabe como é que eles são, né? Depois eles ameaçam que a gente tem de melhor. Aí dava a entender que ela fazia aquilo contra a vontade, como que alguém mandava, lá em Santa Cruz.
Eu também queria, aí eu queria me defender e eu não precisava daquele lugar para trabalhar. E eu tinha pedido ao padre, e a história toda que vocês sabem. Aí porque eu olhei pro fulano, porque fulano olhou para mim, porque a amante de Ciclana não gostou, a amante de Deltrana sempre foi esse inferno. Sempre foi, sempre foi. E o negócio do meu pai e dos meus filhos foi isso. E ele curtiu, viveu, casou, teve carros, diz que carro de coisa. Já falaram que ia sequestrar meus filhos. Já tanta coisa, meu Deus do céu, meus filhos já sofreram tanto. Meu filho Lucas já teve que tirar a roupa do corpo para estancar sangue meu. Pedir ajuda na viatura. Já fui também destratada dentro de. Ai, você tá aqui de novo, daqui a pouco eu tô um cadáver. Ai, que não sei o quê. Sempre foi assim. Ah, você tá inventando dor. Isso aqui é uma banha. Isso é um linfoma. Aí eu fui ler o que era, tudo errado. Eu dizia, oh, meu Deus, já achava que eu tinha esse negócio lá atrás. Mas enfim, tudo. Trabalhava numa firma onde era para estar encostada, não me encostaram, ou me aposentaram por causa da tal pensão que parece que eu ganho milhões. Me destruíram tudo na minha vida. Minha filha não tomou HPV porque alguém teria insinuado que eu teria. Nunca disse que a menina sofreu violenta, foi abusada. Eu ia trabalhar para afetar, dar de bicicleta para vender desinfetante, para afetar, para deixar faltar as coisas para Vitória. Briguei sim, porque eu não queria que ela fosse morar dentro com um menino, que o menino era novo, ele tem direito de usufruir, de viver. Não queria ela. Tudo era assim. Aí tirei, pedi ajuda realmente, porque isso anos passou, Vitória, 20 anos. Eu falei, se ele mora com a pessoa, anda de cabeça erguida.